Vamos estudar a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14. Eu vou colocar um título no estudo de hoje, e o título será Uma Mensagem de Aviso. Uma mensagem de aviso. Quando você vê a Fernanda ali é porque caiu, não sei se é o sinal da rede, mas não tem problema. Importante que você está aqui e você vai ser abençoado pela palavra. Se começar a cair, deixa, não se preocupe não. Capítulo de número 13, diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção na leitura deste texto. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar. Quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Eu vou repetir a leitura. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E eu finalizo com o versículo de número 31, todos juntos. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vamos repetir? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Prepara papel, caneta para anotar, porque o texto aqui é muito profundo. E eu vou precisar da sua paciência, da sua atenção, o máximo possível, para que você possa absorver o que Jesus está na casa. O sermão que nós temos aí, mantenha a sua Bíblia aberta, é um dos últimos sermões de Jesus. Ele já está próximo a ser crucificado. Alguns dias a mais ele será crucificado. É um dos últimos sermões dele. E nesse sermão que você tem em mãos, em Marcos, ele está se referindo a coisas que ainda iriam acontecer. Coisas futuras. Nós temos o hábito de chamar isso de revelação. Quem gosta de revelação aqui? Agora ninguém gosta. Agora ninguém levantou a mão.
Eu sou apaixonado pela revelação de Deus. A revelação do alto. A revelação do Senhor. Jesus então vai entregar algumas revelações. Ora, quando vocês virdes a abominação do assolamento. Ué, o que houve? Entendi nada agora. Quando vocês virdes a abominação do assolamento. Marque essa palavra aí. Abominação do assolamento. Quando vocês virem a abominação do assolamento que foi predito. Então alguém já falou sobre isso. E Jesus está repetindo a fala. Quando vocês virdes a abominação do assolamento. O que é, pastor, a abominação do assolamento? E quem foi que falou sobre isso? Porque Jesus disse assim, quando chegar o tempo, quando chegar a hora, e vocês aí, não é aquele grupo que está ali ouvindo, vocês ali é o tronco genealógico, é a descendência, é aqueles que virão dos judeus. Quando vós virdes, ou seja, quando o meu povo ver a abominação do assolamento, então essa abominação do assolamento é alguma coisa. E ele diz assim, quando vocês virem ela, e o que será esta abominação do assolamento? Porque Jesus diz, quando vocês virem a abominação do assolamento, que foi predito, está onde não deve estar. Quando esta abominação estiver num lugar, que não é o lugar que ela deveria estar, mas ela está, quem lê, que entenda. Aqui eu tenho que parar um pouco. Primeiro a gente tem que entender o que é esta abominação do assolamento. E quem que falou sobre isso? Porque ele diz que foi predito. Mas foi predito por quem? Quem foi que predisse sobre esta abominação? Para nós entendermos isso aqui, vamos pegar uma carona no Evangelho de Mateus. No capítulo de número 24, que Mateus vai nos dar algumas pistas muito importantes sobre esta abominação. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15. Estou indo devagarzinho para você entender. Percebe que a fala é a mesma, só que Marcos registra de uma maneira e Mateus de outra. Olha como é que Mateus registra. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ele chama de abominação da desolação, de que falou o profeta. Então Mateus nos mostra que quem falou desta abominação foi Daniel. Por isso que em Marcos não menciona o fato de Daniel ter falado. Por isso que a gente às vezes tem que ler os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que um vai nos ajudando. O que um não tem, o outro tem. Vai complementando a leitura. E aí eu vou formando uma compreensão perfeita do assunto. Então eu já peguei aqui de que esta abominação, de que Jesus está se referindo, Daniel falou sobre ela. Então eu tenho que descobrir quem é esta abominação, ou o que é esta abominação. Para isso, eu vou lá no livro de Daniel. Porque se está escrito lá em Daniel, eu preciso voltar em Daniel para entender que abominação é esta. Daniel, capítulo de número 9. Por favor, abra sua Bíblia. Não tem como estudar a Bíblia sem ler Bíblia. Então, Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27. Eu estou tentando com vocês entender, compreender quem é esta abominação. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26. Põe na tela o 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Olha só, Daniel tem a revelação de que o Messias viria
e de que o Messias retornaria. O que é isso, gente? Isso é muito profundo. E Daniel nos dá o tempo do Messias. Depois das 62 semanas, que seria desde a destruição do templo até a chegada do Messias, seria 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais, ou seja, o Messias não estará mais no meio do seu povo. Daniel vê o Messias vindo à terra e sendo levado de volta para o céu. Meu Deus do céu! E ele diz assim: e o povo do príncipe que há de vir, príncipe que há de vir, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade, como aconteceu, Jerusalém foi toda destruída. Destruirá o santuário, o templo foi destruído. Lembra que Jesus disse, não haverá pedra sobre pedra? Daniel já tinha predito isso antes de Jesus vir. E quem iria destruir? O povo do príncipe. Ou seja, este príncipe, ele é um líder, e este líder, ele tem um povo à sua disposição, e o povo deste príncipe há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então o príncipe ainda havia de vir. Ele não viria no tempo do Messias, ele viria depois do Messias, esse príncipe, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Versículo 27, a gente fecha aqui. E ele quem, pastor? O príncipe que Daniel está falando, é a abominação de que Jesus disse. Então o príncipe e a abominação é uma só pessoa. A abominação é alguém que Jesus chama de abominação. Esta abominação é um ser humano. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, cerca de semanas proféticas, semanas de anos, 7 anos. Ele vai firmar um pacto com a humanidade, com os órgãos poderosos, com as nações do mundo. Ele vai fechar um contrato, um pacto inviolável com as nações por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai impedir qualquer forma de culto. Ele vai proibir qualquer forma de culto. Ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjares e sobre a asa das abominações, olha o termo abominações, sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel está dizendo, o Messias vem, o Messias volta, depois do Messias vem um assolador, vem um príncipe que não vem de Deus, que é líder, mas não é de Deus, é um príncipe que vem e vai querer exterminar com o culto a Deus, que vai querer acabar com o culto a Deus. Jesus chama ele de abominação, e nós o conhecemos como anticristo. Diga para alguém que está do seu lado, é exatamente o anticristo. Nós ainda estamos no primeiro versículo. Volta lá em Marcos, vamos devagarinho, porque é muita informação para a nossa mente. Então, aprendemos alguma coisa aqui nesta noite. Jesus disse, quando vós virdes a abominação do assolamento. Quem é a abominação do assolamento? Quem é a abominação do assolamento? Então ele diz, quando vocês virem a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, ou seja, ele vai estar no lugar onde não era para ele estar. E tudo leva a crer que ele vai estar no templo de Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus e vai querer ser adorado como Deus. Por isso que ele é uma abominação. Porque ninguém tira a glória que é de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Jesus disse assim, quem lê que entenda. Então se você entendeu, diga glória a Deus. Quem lê que entende. Então Senhor, nós entendemos. Aí ele está dizendo o seguinte, quando este se manifestar, quando este ser que nós o conhecemos como anticristo se manifestar, quando ele vier, será um tempo de desgraça para a humanidade. Por isso que Jesus diz assim, olha lá, então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, será um tempo de intensa
perseguição. Será um tempo de massacre humano, de carnificina. Crentes serão martirizados, torturados. Vão ter que fugir, e isso fazê-lo de maneira desesperadora. Versículo 15, Jesus diz assim: e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre tomar coisa alguma de sua casa, porque não vai dar tempo. Ou você foge, ou você morre. Ou você se esconde, ou você vai ser torturado. E Jesus está avisando, eu estou avisando. Esse tempo vai ser um dos tempos mais difíceis. Vamos continuar o estudo. Versículo 16, Jesus diz assim: e o que estiver no campo, não volte atrás para tomar sua veste. Não dá tempo nem de arrumar mala. Foge com a roupa do corpo. Não vai dar tempo de voltar para arrumar mala. Não vai dar tempo de voltar para se despedir de mamãe e papai. Não vai dar tempo de dar um beijinho nas crianças. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar sua veste. Versículo 17. Mas ai das grávidas. Por que ai das grávidas? Ai fala de dor, porque as mulheres que estiverem grávidas nesse período em que se manifesta o anticristo, sofrerão muito, porque são gestantes, elas carregam dentro de si um bebê, elas estão frágeis, vulneráveis, mas ai das grávidas e das que criarem, amamentarem naqueles dias, que estiverem com bebezinhos pequenos. Jesus diz, coitada delas. Versículo 18, orai, pois para que a vossa fuga não suceda no inverno, que as condições climáticas estejam favoráveis, porque coisa difícil será fugir num tempo de frio, de chuva, o desespero e ainda as condições climáticas terríveis. Versículo 19 diz, porque naqueles dias haverá uma aflição tal. Irmão, quando a Bíblia diz tal, diga para o irmão que está do seu lado, quando a Bíblia diz tal, é porque não consegue... Lembra daquela palavra que a gente gosta muito? Porque Deus amou o mundo de... Ou seja, não há como calcular o tamanho do amor de Deus. Agora vem ao contrário. Porque haverá uma aflição tal. Não dá para calcular o tamanho da aflição que está por vir. Por isso eu gostaria que você segurasse na mão de alguém que está do seu lado e te firma na presença de Deus. Aleluia. Depois não vai dizer que o pastor não avisou. Aleluia. Porque naqueles dias, e que não está longe, haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, nem no livro de Gênesis. Olha que Gênesis fala de dilúvio, Gênesis fala de Sodoma e Gomorra, Gênesis fala de tempos de angústia. Isso é peixinho pequeno, perto do que está por vir. Jesus que disse, não é pastor Luciano não, porque nunca houve desde o princípio da criação. E aí cuidado, porque o que a gente tem ouvido hoje é assim, olha irmão, está vindo aí um grande avivamento, está vindo aí tempos maravilhosos, mas Jesus vai na contramão disso tudo e diz, está vindo tempos difíceis. Mas eu não quero, essa mensagem eu não quero. Pastor, essa mensagem não é a mensagem, eu quero mensagem que me coloque para cima. Eu preciso de uma mensagem que me dê um up. Eu estou precisando de um up. Eu vou procurar outro pastor. Eu vou procurar um pastor que tem aquela mensagem que me bota para cima. Eu não quero ouvir desgraça. Chega de desgraça, pastor. Esse público tem que ter coisa boa, coisa agradável. Então você tem que procurar um outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus é esse aqui que eu estou te pregando. Olha na tua Bíblia para ver se é o evangelho de Jesus mesmo. Olha, se o pastor está ministrando alguma coisa errada. Porque Jesus diz, haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. A aflição que está por vir nunca veio e nunca mais virá. É uma aflição tão grande que vai vir sobre o mundo, que Jesus disse, nunca aconteceu na história da humanidade e nunca vai acontecer mais. O que é isso, pastor? É Jesus que vai dizer um negócio desse para nós. Eu não queria ouvir isso hoje não, eu já não estou sentindo bem. Se eu venho com uma mensagem dessa, eu estou mal demais hoje. Espera aí que vai ter um final feliz. Não foge não, fica aqui. Aleluia.
Versículo 20. Então, se não bastasse, ele vai dizer que o tempo é difícil, né? Que a aflição é tamanha. Ele vai dizer assim: e se o Senhor, olha a misericórdia de Deus, não abreviasse aqueles dias, esses dias tal, se o Senhor não abreviasse, resumisse eles, ninguém se salvaria. Toda a humanidade seria perdida, mas por causa dos escolhidos, Deus decidiu abreviar o sofrimento. Deus decidiu abreviar aqueles dias difíceis, porque se Ele deixasse os dias serem mais numerosos, ninguém sobreviveria, ninguém conseguiria, mas Ele decidiu resumir os dias de aflição, porque de quê? Por causa dos escolhidos dEle. Glória a Deus, que Deus cuida da gente até na aflição. O versículo 21 diz assim: e então, se alguém vos disser, nesse período que chamamos de grande tribulação, porque é esse período que Jesus está trabalhando, escreva aí, grande tribulação. É esse período, que vai do Apocalipse, que a gente não gosta de ler, capítulo 6 ao 18. É este período, que a gente tenta nem olhar para ele. A gente gosta do Apocalipse até o capítulo 5, quando chega no 6, começa a ira de Deus, a gente fala, opa, peraí, isso aqui não. Negócio de dragão, fogo, desgraça, morte e praga e taça de ira. Deus está aborrecido, soltando fogo pela... Eu não quero ver nada disso. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por quê, pastor? Porque nesse período de grande aflição que vai vir, nos tempos do anticristo e da grande tribulação, haverá também um tempo de engano religioso muito grande. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, o Messias veio, ele está ali, ele está em Israel, o Messias está na Arábia Saudita, o Messias está em São Paulo, não acredita, não acredita, não acredita. Olha o versículo 22, porque se levantarão, leia comigo por favor, porque se levantarão falsos cristos, deixa eu falar uma coisa. Além de todas as desgraças que virá, parece que uma desgraça maior vai vir. A crescente onda do engano religioso. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Nós já vivemos esse período não com tanta intensidade. O período dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos falsos sinais, dos falsos prodígios, nós já vivemos isso, gente. Só que a intensidade vai aumentar conforme o fim vai se aproximando. O diabo vai usando as últimas cartadas dele. Para quê, pastor? Para enganar o mundo. Mas tem um povo na terra que não é enganado. E por que não é enganado, pastor? Porque tem a palavra. Porque tem o Espírito Santo, porque recebe o discernimento de Deus, e este povo está aqui nesta noite, pode dizer glória a Deus, porque se levantarão falsos cristos, está no plural, não vai ser um só, falsos cristos e falsos profetas, com falsas revelações, com falsas visões, farão sinais, peraí pastor, peraí, sinais e... Você sabe o que é prodígios? Prodígios são coisas extraordinárias. Os falsos profetas que virão em nome de Jesus vão operar milagres. E se você e eu não estivermos firmados, seremos enganados, mas conhecedores da palavra e capacitados pelo Espírito, Deus abre os nossos olhos espirituais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, o diabo opera milagre? Está aí, ó. A resposta é sim. O diabo faz milagre? Irmão, o dia que Moisés pegou o cajado, no Egito, há muitos anos atrás, e diz assim, olha só, e joga o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. Os magos do Egito, o que fizeram? A mesma coisa, pegaram o cajado e jogaram lá, e virou serpente. Irmão,
a gente não conhece bem o poder do diabo. Tem gente aí brincando. O diabo está debaixo do meu pé, o diabo está derrotado. O diabo é uma cabeça rachada, cuidado. Eu já vi esse cabeça rachada da rasteira em muita gente. Gente que subiu no púlpito e falou, eu faço acontecer, eu agarro no chifre dele, eu boto ele para correr. E hoje está aí com o nariz no pó, cheirando cocaína. Não subestime o teu adversário. Com o diabo a gente não brinca. Tem que ser igual aqueles anjos que Deus mandou. O Senhor te repreenda, Satanás. Com o diabo não tem brincadeira, com o diabo não tem... É o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E farão sinais e prodígios. Cuidado, irmãos. O que a gente tem visto hoje de falsos sinais, falsos milagres. Não, pastor, mas eu vi, aconteceu. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Cuidado. A geração que mais experimentou milagres e viu sinais da parte de Deus não entrou na terra da promessa. Milagres não converte ninguém. Os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer e foi curado por um milagre. Milagre não autentica ministério de ninguém. Milagre não autentica que aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Profecia não autentica ministério de ninguém. Visão não autentica ministério. Eu estou falando, pastor Luciano está dizendo. Milagre não autentica ministério de ninguém. Visão não autentica ministério de ninguém. Profecia não autentica ministério de ninguém. E o que autentica alguém, pastor? São os frutos que esta árvore produz. É o caráter, é a integridade, é a vida de comunhão com Deus que vai gerar caráter, integridade. Eu conheço muita gente que não tem caráter, mas prega muito, canta muito, e tem cada visão, cada revelação. Você diz, como é que pode? A gente tem que ter muito cuidado que o diabo, ele pode imitar os dons espirituais. E alguém pode dizer, não, mas ninguém sabia disso. O diabo entra aonde ninguém entra, ele entra. O diabo ouve. Lá dentro da sua casa, você conversa com alguém, ele ouve. Ele te vê, ele te acompanha. Pastor, está repreendido isso na minha vida. Na minha vida está derrotado. Você larga de ser bobo. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. E ele brama como leão buscando a quem. Ele está sempre à nossa volta tentando nos destruir. Mas ele não consegue porque o maior está conosco. Nós estamos guardados por Deus, protegidos por Deus. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus. Então, às vezes alguém pode dizer, eis que eu te digo, e pode ser uma revelação, uma profecia que não é de Deus. Farão sinais e prodígios para enganar, e se for possível, até mesmo os escolhidos. Quer ver? Olha o que diz segunda carta de Pedro. Lê para mim aí. 2 Pedro, por favor, põe na tela aí. Capítulo de número 2 da carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo de número 2. Eu não sei, Caio, se aí na versão tem a versão do Novo Testamento, linguagem de hoje, você sabe botar, sabe mudar a versão? NTLH. Vê se tem essa versão aí, que essa versão é fantástica. NTLH, tu botou aí? Conseguiu? Conseguiu? Ela. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Agora eu quero que você bote a versão NTLH, vê se tem essa versão aí. Não? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos ensinadores, mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de enganarem o soberano Senhor que os resgatou, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quantos hoje têm blasfemado do Evangelho por causa de maus testemunhos?
de falsos profetas, de falsas revelações, de falsas mensagens, de falsas pregações, que falam em nome de Deus, mas é uma mensagem que Deus não está nela. Não há conteúdo bíblico, é tudo muito profético, mas quando você vai para a Bíblia, não tem nada. O que é profético é o que vem da Bíblia. O que nós falamos que vem da Bíblia é profético. Quem está me entendendo? Não é aquilo que eu quero que seja profético, mas é aquilo que vem da palavra de Deus. Isto é profético. Eu não tenho o poder de transformar uma palavra profética, mas a palavra profética ela vem de Deus, é da parte de Deus. Então quando nós liberamos a palavra, nós estamos liberando uma palavra profética para a igreja. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será inflamado o caminho da verdade, versículo 3, também movidos por avareza, por amor ao dinheiro, farão comércio de vós, aonde isso nós estamos vivendo, com palavras fictícias, fingidas, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Deus está vendo, Deus está contemplando, e o juízo de Deus virá sobre os falsos profetas, sobre os falsos pregadores, sobre os mercenários, sobre aqueles que estão usando o evangelho para se enriquecer, sobre aqueles que usam a igreja para mercantilizar a fé, sobre aqueles que fazem do rebanho um negócio, sobre aqueles que fazem da igreja um comércio, sobre aqueles que fazem da pregação um meio de lucro para enriquecer. Deus está de olho e o juízo de Deus está para chegar. Está para chegar. Espera aí que está chegando. Volta lá em Marcos. Mas o versículo de número, Marcos capítulo de número 13, versículo 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão, antes que aconteça, eu vos tenho dito tudo. Pega na mão de alguém e diga: Jesus está te avisando. Pega na mão de alguém e diga: Jesus está te avisando. Tu só vai ser enganado se tu quiser, porque Jesus já avisou a gente. Já avisou, e o aviso dele, Andrés, é: fica tu ligado, fica tu ligada. Ele está revelando o futuro. Ele está falando da grande tribulação, que vai ser um período extremamente difícil. E não é só no campo econômico e religioso. Olha o que diz versículo 24. Ora, naqueles dias da grande tribulação, em que o anticristo se manifestará, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Preste bem atenção. As potências do céu vão ser abaladas. O cosmo vai ser abalado. Você já imaginou você olhar para o céu e ver as estrelas do céu caindo sobre a terra? O sol não dá a luz e a terra vira um breu, uma escuridão. A lua desaparece e de repente surge no cenário como uma lua de sangue. E alguém olha para o céu e o desespero toma conta. O que é isto, pastor? São as aflições que estão por vir sobre a terra. Aproveite agora para olhar para o céu tão belo, uma noite tão maravilhosa, e dizer: Deus, que lua linda, que dia lindo, que sol lindo, que estrelas lindas. Aproveite, porque os dias deles estão contados. A ira de Deus, quando vier sobre a terra, vai mexer em todo o cosmos, e a humanidade vai ficar desesperada. Irmãos, nós estamos vivendo apenas a ponta do iceberg. O derretimento das geleiras, os polos estão derretendo. Com isso, a água dos oceanos está subindo e mudando de temperatura. Vocês sabem que o regulador do clima terrestre é as águas oceânicas. Elas regulam o clima terrestre. Toda a terra trabalha, é como se fosse um grande climatizador, um grande ar-condicionado central.
Mas com o derretimento das geleiras, as águas dos oceanos estão mudando de temperatura. A terra já está dizendo, ele está vindo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a temperatura da Terra já mudou, de 1980 para cá, os cientistas estão assustados, porque eles não sabem como responder, como a temperatura da Terra mudou de tamanho grau de intensidade. O Havaí agora essa semana, por causa da temperatura tão quente do planeta, houve um dos maiores incêndios florestais no Havaí. Casas, carros, pessoas foram carbonizadas, o cheiro daquilo queimando tem atingido várias cidades. O Havaí está em desespero, mas não é só Havaí, notícias já chegam dizendo que cidades à beira-mar, como Rio de Janeiro, Nova York e tantas outras, estão prestes a qualquer dia desse, daqui a alguns anos, vão desaparecer, as águas do oceano vão cobrir todas essas, e alguém diz o que isso é loucura, pastor? Não, é a palavra se cumprindo, e ela está dizendo que Jesus está voltando. Pega na mão de alguém e diga, fica firme, meu irmão, porque Jesus está voltando. Mas não se fala isso, não se prega quase isso. Hoje nós queremos ouvir, é só vitória, é só chave. Olha a chave, eu estou liberando uma chave para você. E a igreja vibra com as chaves, com as pseudas chaves que estão caindo sobre ela. A igreja está embriagada com este vinho terrível, mas ainda há a palavra de Deus que vem cortando todo veneno e vai dando saúde à igreja e vai preparando a igreja para a chegada do noivo. Aleluia. É por isso que é importante ler a Bíblia. Por exemplo, quer ver? Livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel. No capítulo de número 2. Joel nos fala sobre isso. Capítulo de número 2 de Joel. Põe na tela para mim, versículo de número 28, por favor. Livro do profeta Joel. No capítulo de número 2, está lá na tela. Versículo 28, olha só o que diz. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso já se cumpriu, sim ou não? Lá no dia de Pentecostes, o próprio Pedro usa essa palavra. Está se cumprindo hoje o que o Joel disse. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Joel, ele profetiza um tempo do derramar do Espírito. Isso começou quando, pastor? Isso começou num dia no cenáculo, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, oh glória, e foi enchendo toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. O derramado do Espírito começou há 2000 anos atrás, mas Joel diz que depois desse período, tem um período que vai vir sobre a terra. Versículo 29, ele diz assim: e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramaria o meu Espírito. Mas olha o 30, e mostrarei, isso fala de um período depois, e mostrarei prodígios no céu, coisas extraordinárias no céu, coisas espantosas no céu, e coisas espantosas na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Joel tem a revelação do derramado Espírito, e Joel tem a revelação da ira de Deus. Antes da ira, vem o derramar do Espírito. O derramar já veio, mas a ira está por vir. E neste intervalo de tempo, a igreja está na terra, aguardando a chegada do noivo. Porque eu não quero ficar para a ira de Deus, eu quero ser retirado da terra. Oh glória, oh glória. Quem aqui quer ser tirado da terra antes que a ira chegue?
Joel tem um vislumbre da ira. Versículo 31 diz assim: e o sol se converterá em trevas, olha aí, e a lua em sangue. O que eu disse, antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia é o dia da ira de Deus, é o dia de Deus acertar as contas na terra, é o dia em que o juízo de Deus será derramado sobre a terra, mas também é o dia da misericórdia, o dia em que Deus vai vir rasgando o céu, e o seu filho Jesus, assentado em um cavalo branco, vai descer do céu para reger as nações. Quem pode dizer glória a Deus? Isaías capítulo de número 13, versículo de número 9. Isso é alimento grosso para nós, irmão. Isso é alimento muito forte. Isso é alimento muito forte. Isaías capítulo 13, versículo 9. Diz assim: eis que o dia do Senhor vem. O dia do Senhor é aquele tempo da grande tribulação. Horrendo. Com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Aleluia. Deus vai vir acertar as contas. Deus vai vir acertar. Pastor, por que Deus não faz nada? As pessoas zombam de Deus, cospem em Deus. No movimento desse aí, uma mulher pegou, um homossexual pegou um crucifixo e penetrou no seu ânus, a céu aberto, para todas as câmeras filmar. E você diz: Deus, por que Deus não mata? Porque o dia do Senhor está chegando. Ele vai vir acertar as contas. Deus não é precipitado. Já está tudo agendado. Deus vai vir, aleluia. O dia do Senhor está perto, e a terra vai tremer quando chegar o dia do Senhor. É pena que o meu tempo é pouquinho, mas aguarde pelo menos alguns minutinhos para encerrar. Eu quero continuar aqui sobre o dia do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Segura um pouquinho. Eu já estou encerrando, mas eu estou sentindo a graça de Deus. Ah, pastor, mas numa palavra dessa não é possível sentir. É possível sim. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. Isso é evangelho, isso é a palavra de Deus para a nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, diz assim, acompanhe comigo a leitura. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Quando o mundo achar que está tudo sob controle, nós não precisamos de Deus. Nós banimos Deus da sociedade. Quando eles achar que está tudo sob controle, Deus vai vir. Aleluia. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estejais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Por quê, pastor? Porque aquele dia é preparado para quem está em trevas, não é para quem está em luz. Aí Paulo diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda
surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, irmão, Paulo está dizendo que a igreja precisa estar acordada, que a igreja precisa estar viva, a igreja precisa estar na luz, porque se estiver dormindo ou estiver em trevas, esse dia vai chegar para ela também, para quem estiver nesta condição. Mas quem estiver vivo, mas para quem estiver na luz, para quem estiver com Deus, oh glória a Deus, esse dia não é para nós, esse dia é para quem está em trevas, esse dia é para quem está dormindo na fé, esse dia é para aqueles que não levam Deus a sério, é para aqueles que não levam a Bíblia a sério. Sabe aquele crente que hoje ele é crente, amanhã não é, hoje ele é, amanhã não é, está na igreja uma coisa, lá fora é o camaleão. Esse dia é para esse crente, mas não é para aquele crente que vive na presença, que se mantém íntegro na presença de Deus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que é morada do Espírito Santo. Agora, crente que vive meio lá, meio cá, crente camaleão, crente tô fraco. Paulo diz, porque os que dormem, versículo 7, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí eu acho mais lindo é o versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Me ajuda aqui, William. Segura na mão de alguém e diga, tu estás guardado da ira. A ira de Deus não é para você. A ira de Deus é para o mundo, não é para a igreja. A ira de Deus não é para os crentes. Então, peraí, pastor, agora o senhor embolou minha cabeça. Porque o senhor disse que a ira de Deus não é para os crentes? Então, quando a ira de Deus vier, o que vai acontecer com os crentes? Nós já fomos embora. Quando a ira de Deus vier e estiver para vir ser derramada sobre a terra, Deus vai dizer assim, Espírito Santo, traz o meu povo. Fala baixou, irmão. Espírito Santo, traz o meu povo, porque eu vou derramar a ira. Mas como eles não são destinados para ele, eles foram destinados para a salvação, eles foram destinados para o céu. Então traz o meu povo, que depois que o meu povo chegar, eu derramo a ira sobre a terra, mas tira o meu povo da terra. Lembra de Noé? Quando Deus mandou o dilúvio, Deus disse, eu vou acabar com a raça humana, mas Deus encontrou crente na terra. Noé e a sua família diz, Noé, vai vir dilúvio, mas em ti não toca. Lembra que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu a Deus, Deus, se tiver justo lá, tu vai destruir. Deus disse, se tiver justo, eu livro. E aí tinha Ló e a sua família, e Deus mandou anjo lá, e disse, sai rápido, porque o juízo está vindo. Então fica tu firme, te apruma, coloca a tua vida no altar, porque não vai dar tempo de consertar quando Jesus vier. Pode ser que seja essa noite, e Deus faça com que sua igreja desapareça, e você diz, agora eu quero me consertar, agora é tarde. Já está próximo o dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 Tessalonicenses 1:10, bota na tela. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra. Eu encerro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
Deixa eu achar aqui a referência. Perdão, capítulo de número 4. Eu encerro. Versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo irão em direção a Ele primeiro. Eles estão em uma região, mas serão transportados para onde Cristo está. O versículo 17 diz assim: depois que houver esse transporte dos que já foram, que partiram em Cristo, para se encontrar com Cristo nas nuvens, e vai os vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Pega na mão de alguém que está preparado para a viagem. Tem medo de altura? Alguém aqui tem medo de altura? Alguém aqui tem medo de altura? Te prepara, porque a qualquer momento, irmãos, tu vai sair desta dimensão. Seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde, pastor? Nas nuvens. Há uma dimensão que nuvens aqui não é nuvens físicas, formada por gases, não, as nuvens da glória, as nuvens da dimensão divina. Nós desapareceremos daqui, quando abrirmos os olhos, no piscar de olhos, nós já estaremos diante do grande Deus. Oh glória a Deus, vestidos de branco, transformados, renovados. Oh glória, quem pode dizer glória a Deus? E ninguém vai tirar nós de lá mais. Acabou, o pecado não vai nos derrotar mais, o diabo não vai nos derrotar, nada mais vai nos derrotar. Vencemos e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Fica de pé, vamos orar. Vamos orar. Então nós aprendemos nessa noite que a ira de Deus vai vir. E olha, está próxima. Tudo que está acontecendo é um prenúncio do que está por vir. Tudo que está acontecendo é um prenúncio do que está por vir. E Jesus já nos avisou, você hoje foi avisado. Eu estou limpo do sangue de todos vocês que estão aqui. Está chegando o dia. E esta mensagem é exatamente para quê? Para que aqueles que estão fora da posição se posicionem. Porque não vai dar tempo. É muito rápido. É uma fração de milésimos de segundo, a igreja vai desaparecer. E depois vem a grande tribulação. Depois vai vir dias de aflição tamanho que você vai se arrepender de não ter se entregue a Jesus no tempo da graça. Você vai se arrepender de não ter. Por que eu não tomei a decisão? Por que eu não vou? Por que eu não assumi um compromisso? Por que, meu Deus? E Jesus vai dizer, eu te avisei. Eu te avisei. Meu servo pregou a minha palavra. O meu evangelho foi pregado naquela humilde congregação. E tu ouviu a minha voz naquela noite. Tu ouviu a minha voz naquele dia. E nesta noite, possa ser que tenha alguém aqui que está precisando tomar uma decisão. Eu não sei, vai que tem alguém aqui que esteja nessa condição, afastado, que está precisando tomar uma decisão hoje. E não quer deixar para amanhã, quer tomar agora. Aonde você estiver, se você estiver nesta condição, que precisa tomar uma decisão por Jesus hoje, eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui nesta noite que diz assim, pastor, eu quero entregar meu coração para Jesus, eu estou afastado, mas eu quero retornar para o caminho do Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. É uma oportunidade que Deus está te dando. Se você estiver aqui nesta noite, nós queremos orar pela sua vida. Há alguém aqui neste lugar? Possa ser que todos sejam evangélicos e estejam na presença, mas vai que tem alguém aqui afastado. E eu não posso deixar de fazer o apelo, de convidar você a tomar uma decisão.
Porque é uma oportunidade que Jesus está te dando, que Ele está te dando. Se tiver alguém aqui nesta noite, é agora, é o teu momento com Deus, é a tua hora com Deus. E se tem alguém aqui nesta noite, que está me ouvindo aqui, e que hoje precisa se organizar diante de Deus, que ouviu a palavra, mas entende que precisa corrigir algumas coisas na sua vida, precisa colocar algumas coisas em ordem, na tua caminhada com Deus, algumas coisas, algumas decisões, precisa romper alguns elos de amizades que talvez não sejam edificantes para a tua vida, precisa romper com alguma coisa que você está vendo na televisão, na internet, no celular, que você sabe que isso está sendo uma desgraça para a tua comunhão com Deus, mas hoje você quer romper. Eu estou recebendo de Deus autoridade para orar pela tua vida hoje. E eu não quero que eu não vou nem convidar para você vir à frente para não expor ninguém aqui, porque possa ser que alguém perca a oportunidade porque não tenha coragem de vir aqui e se expor diante da igreja. Mas e aonde você está? Você pode pôr a mão no seu coração aí agora. Se existe alguma coisa que ainda está atravancando a tua vida espiritual, se existe alguma coisa em que você tem sido fraco diante dessa situação e você quer hoje, Senhor, eu quero tomar uma decisão hoje. Eu estou aguardando você orar, você pôr a mão no seu coração. É muito sério o que Jesus está fazendo aqui agora. Porque tem pessoas que estão aqui nesta noite, que talvez estejam precisando disso, de tomar uma decisão diante de Deus, dizer, Senhor, eu quero a tua ajuda, me ajuda a vencer essa situação, me ajuda a superar esta tentação, me ajuda a vencer este problema, Senhor, que está afligindo a minha alma espiritual, em nome do Senhor. Tem alguém aqui, eu estou vendo gente com a mão no coração, e eu quero orar por você. Quero orar para a tua vida espiritual. São palavras que precisam sair dos teus lábios, são pensamentos que precisam sair da tua cabeça, são coisas que você está vendo que você não quer ver mais. Hoje é noite de romper, hoje é noite de quebrar cadeias, hoje é noite de libertação, hoje é noite de dizer, eu quero morar no céu, eu quero morar com Jesus, eu quero romper com esta terra. Hoje é noite de não olhar para trás como fez a mulher de Ló. Hoje é noite de tomar uma decisão e sair da Sodoma, é dizer, não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso para minha alma, eu estou rompendo porque eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero ser cheio de Deus, quero ser cheio do poder de Deus, quero ser cheio da unção de Deus. Rompa hoje, irmão, quebra cadeias hoje, dá um tapa na cara do adversário da tua alma, em nome de Jesus, cheio da unção de Deus. Diga, eu estou rompendo hoje, porque hoje Deus vai me levantar com poder e autoridade. Eu não quero mais ser um crente banho-maria, um crente morno, não, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, eu quero ser um crente cheio do poder de Deus. Eu não quero mais ser um crente que ande de qualquer jeito, eu nem sei mais se eu sou crente ou não. É hora de tomar uma posição com Deus. É a tua alma que está em jogo, irmão. É a tua alma que está em jogo. A tua alma que Jesus morreu por ela. É a tua vida que está em jogo. É hora de quebrar as cadeias. É hora de dizer para o Senhor, me ajuda, Deus. Me fortalece, porque eu quero morar no céu. Permita Eliseu, faz a oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Meu Deus, por essa palavra tão abençoada em nossas vidas, a qual, Senhor Deus, fomos advertidos uma vez mais, Senhor. Que estejamos, Senhor Deus, vigilantes, Senhor Deus, para que esse dia não venha nos pegar de surpresa, Senhor. Ó Deus, abençoa o teu povo, continua, Senhor Deus, fortalecendo a tua igreja, Senhor, para que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas, Senhor. Deus, muito obrigado por tudo que fizeste neste lugar. Oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda as tuas mãos. Quantos foram abençoados pela palavra? Peço perdão, passou alguns minutos. Mas eu não poderia parar e quebrar o estudo da palavra. E tive que entregar tudo que Deus colocou no meu coração para a igreja. Tenho certeza que você está saindo daqui abençoado pela palavra de Deus.
Talvez não seja aquele sermão para você pular, virar cambalhota, falar em língua e correr na igreja, mas é um sermão para você pensar na sua vida espiritual. Aleluia. É por isso que muitos locais já não se prega mais isso, Rafael. Porque isso não traz ibope, isso não enche igreja. Se em alguns lugares eu pregasse um sermão desse, talvez eu nunca mais voltaria lá. Nunca mais seria convidado para pregar. Talvez no final do culto está arriscado o líder lá ainda falar assim, isso não é mensagem que pregue no meu auditório. Meu povo não gosta de ouvir essas coisas. Mas aqui é um povo que ama a palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Pai, pelo Evangelho, pela Tua palavra, que nos ensinou nesta noite. Pelo Teu povo que tão esforçado é, que suportou, Pai, todo o tempo ouvir a Tua palavra. Pela reverência dos Teus filhos, pela dedicação em ouvir a palavra, esse povo que o Senhor tem colocado-me para me pastorear. Eu te agradeço por cada ovelha, Senhor, que tem sido alimentada pelo Senhor neste lugar. Leva-nos em paz, em segurança. Que esta palavra fique guardada no nosso coração, que possamos remoê-la cada vez mais, Senhor, ouvindo cada vez mais essa palavra, e que o Teu nome seja glorificado. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teu povo, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito, seja sobre toda a igreja, e todos digam, amém. E a vitória é nossa.